e é exatamente para falar sobre estas ações que aconteceram ontem, cujas imagens nós estamos mostrando agora na tela do Balanço Geral, que eu vou a Brasília às 6h51 da manhã com o deputado líder do governo Temer no Congresso Nacional, André Moura. Deputado André Moura, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos do Balanço Geral. Cumprimentar você, Fábio, mais uma vez e me colocar à sua disposição. O senhor vai processar a deputada estadual Ana Lúcia, André? Olha, Fábio, a nossa assessoria jurídica, do partido PSC, desde ontem está preparando as ações judiciais contra o ato de vandalismo praticado ontem lá no partido. Como você bem colocou aí, eu quero endossar suas palavras, e eu tenho dito isso aqui. Eu entendo que todas as manifestações, elas são legítimas, elas são importantes, elas fazem parte da democracia, desde que as manifestações sejam pacíficas, sejam ordeiras, que as pessoas vão para as ruas, logicamente que expressar a sua vontade, o seu desejo, seja ela contra as reformas, seja ela a favor das reformas, seja ela a favor das diretas, a favor do impeachment, enfim. Isso faz parte do jogo. Nós passamos por um processo parecido como esse em 2015 e até o início de 2016, quando milhões de brasileiros, e aí realmente foram milhões de brasileiros que foram para as ruas, e que não foram para as ruas patrocinados, que não foram para as ruas pagos por sindicatos, por centrais, foram de forma espontânea, livre, mais ordeira e pacífica, se manifestar pelo desejo de impeachment da ex-presidente Dilma. Agora a gente vê as manifestações que entendo e volto a repetir, são legítimas, mas as manifestações agora com outro viés. Primeiro, as manifestações pagas, as pessoas recebendo dinheiro para participar das manifestações, as pessoas recebendo transporte para se deslocar dos estados, até, por exemplo, como aconteceu ontem em Brasília, mas, acima de tudo, manifestações que ocorreram de forma desrespeitosa, com atos de vandalismo, de terrorismo, praticado contra prédios públicos, contra os ministérios, contra o museu em Brasília, contra a catedral em Brasília, contra a rodoviária em Brasília, contra a sede do PSC aí em Sergipe. E esse tipo de atitude de vandalismo patrocinada, paga, e que são verdadeiros atos de terrorismo, eu entendo que isso não contribui absolutamente nada com o debate, e eu volto a repetir, seja contra as reformas trabalhistas, seja a favor do impeachment, seja a favor das diretas, tudo isso é legal e legítimo, mas não da maneira como foi feita ontem, que logicamente teve um resultado extremamente negativo para os manifestantes em todo o Brasil, não diferente aí em Sergipe, pelo ato de vandalismo praticado. E aí, respondendo a sua pergunta, nossa assessoria jurídica está analisando as imagens e deverá ainda hoje tomar as medidas jurídicas cabíveis, seja contra a deputada, ou seja, contra os praticantes do ato, mas a assessoria jurídica está fazendo as imagens, está fazendo a análise das imagens e conversando com testemunhas que já se colocaram à disposição, ali que moram na região, na redondeza, para poder também contribuir. Mas, de qualquer maneira, Fábio, volto a repetir, nós não somos contra as manifestações, deixamos muito claro. Temos dito isso, inclusive as manifestações que ocorreram aqui em Brasília. Elas são legítimas e o próprio governo entende que elas devem existir. Agora, não da maneira como ocorreram ontem em vários lugares do Brasil, dentre eles aí na sede do PSC, André, principalmente aqui em Brasília. André, é verdade que a semana passada já houve algum ato de vandalismo na sede do PSC aqui? Vocês não deram publicidade, apenas fizeram ocorrência policial? Exato. Na semana passada já houve atos de vandalismo na sede do PSC. Nós não demos publicidade, nós fizemos o boletim de ocorrência, temos as imagens das câmaras de TV e fizemos o boletim de ocorrência. E ontem se repetiu. Quer dizer, isso não pode tornar-se uma prática e os manifestantes
sejam eles de qualquer corrente política, partidária, enfim, não pode entender que isso era uma prática recorrente. Então, nós resolvemos, com os atos praticados ontem, tomar as providências jurídicas cabíveis, porque nós não podemos permitir que isso seja uma prática e nem vamos permitir, deixar isso muito claro. A primeira vez a gente resolveu relevar, fizemos apenas um boletim de ocorrência com as imagens, mas agora nós vamos tomar as medidas jurídicas, temos as imagens, estamos identificando as pessoas, já foram identificadas algumas pessoas, diga-se de passagem, de ontem para cá, como também foram identificadas algumas pessoas das imagens do ato de vandalismo praticado na semana passada, e tudo isso nós estaremos entrando com as medidas jurídicas cabíveis ainda no dia de hoje. Bom, são 6 horas e 57 minutos. Vou pedir 1 minuto ao deputado André Moura, que vai continuar na linha, porque nós vamos falar daqui a pouco sobre a crise em Brasília, sobre a situação do governo Temer. É um assunto que preocupa naturalmente a todo o Brasil. Deputado André Moura, a manchete principal da Folha de São Paulo de hoje é a seguinte: Lula, Fernando Henrique e Sarney já articulam a sucessão de Michel Temer. O senhor que é líder do governo Temer no Congresso Nacional, ele fica ou ele sai? Olha, Fábio, lógico que esse é um processo, não é que não é dos mais fáceis. E lógico que nós estamos trabalhando aqui para poder manter a estabilidade no país. Nós temos tido demonstrações claras da base do governo no Congresso Nacional, no Senado e principalmente na Câmara, do desejo da base de buscar estabilidade e de manter o governo do presidente Temer. As manifestações de ontem só serviram para poder reagrupar ainda mais a base do governo nas duas casas. Tanto é que esta semana, tanto na terça como ontem, quarta-feira, nós aprovamos inúmeras matérias, medidas provisórias, principalmente, como poucas vezes na história do Congresso Nacional. Nesses 2 dias, na terça e na quarta, nós aprovamos exatamente um projeto de lei e 8 medidas provisórias. Cada medida provisória dessa, a gente sabe da dificuldade que é para aprovar, por conta do trabalho contrário que faz a oposição. E a base do governo se manteve no plenário ontem, durante toda a noite, terminamos já a votação já na madrugada de hoje, da mesma forma no Senado. No Senado, na terça-feira, avançamos muito na reforma trabalhista, enfim. E o próprio PSDB, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ontem, pela primeira vez, deu uma declaração pública de que permanece na base e de apoio ao governo do presidente Temer. Até então, o PSDB estava dizendo que estava aguardando a análise de todo o desenrolar desse processo e aguardar ainda a questão da posição do STF em relação ao áudio apresentado, mas ontem, de forma muito contundente e oficialmente, o PSDB anunciou apoio ao governo do presidente Temer e permanece na base. Eu posso garantir que hoje a base do presidente continua tendo o apoio de antes, apesar do rompimento, por exemplo, do PSB, mas o rompimento do PSB foi um rompimento para oficializar aqueles 19 deputados que já não votavam com o governo, mas, por outro lado, temos 14 deputados que já declararam e já se reuniram com o presidente, que são os 14 que já votavam com o governo, que continuarão dando sustentação ao governo do presidente no Congresso Nacional. André, sobre essa questão do PSB, uma parte do partido anunciou o rompimento. O senador Valadares entregou os cargos federais que tinha no governo Temer, porque ele está na turma que rompeu com o governo. Não, o senador Valadares não entregou. O deputado federal Valadares Filho, os cargos, os indicados por ele nos cargos em Sergipe foram exonerados. O senador Valadares ainda e a Codevasf, a Codevasf Nacional, que é uma indicação do PSB através de Valadares, ele entregou? Não, ainda continua todos os indicados do senador Valadares.
ainda continuam no governo, fazendo parte do governo do presidente Temer. O senador Valadares ainda não colocou à disposição do presidente os cargos no governo por ele indicado, ainda permanece com os cargos indicados por ele no governo do presidente Temer. Deputado André, eu vou pedir mais um minutinho ao senhor, são 7h04. É que nós temos um áudio da deputada Ana Lúcia, né, um áudio feito pelo Sistema Atalaia de Comunicação e um vídeo, né, um áudio e vídeo da deputada Ana Lúcia. E ela falou ontem com a TV Atalaia, nós vamos colocar no ar agora, até para que a deputada também tenha o direito de se manifestar. O deputado André Moura continua comigo na linha. Vamos ouvir o que disse sobre os protestos e as manifestações na frente do PSC em Sergipe, o que disse a deputada Ana Lúcia. Vamos lá, no áudio. O PSC tem um deputado federal que é líder do Congresso Nacional, líder do governo do Congresso Nacional, portanto, é uma das lideranças que comandam o golpe no nosso país e nós precisamos de eleição direta já. Nós precisamos restabelecer a nossa democracia, nós precisamos garantir todos os direitos de homens e mulheres que trabalham e que produzem a riqueza dessa nação. Portanto, em Brasília, os nossos companheiros estão lá no Congresso Nacional dizendo que não aceita a reforma trabalhista, não aceita a reforma da Previdência. E em Aracaju, nós também estamos dizendo e escolhemos exatamente a sede do PSC, porque tem o líder do Congresso do governo aqui, que é de Aracaju, é sergipano, que lidera esse golpe e que o PSC é o símbolo da sua opção política. Deputado André Moura, a deputada Ana Lúcia, o senhor acabou de ouvir, disse que o senhor lidera o golpe, por isso o ato dos sindicatos ontem na porta do PSC. É lamentável ouvir da deputada Ana Lúcia, primeiro dizer que nós lideramos o golpe, né? É lamentável quando a deputada Ana Lúcia deveria primeiro explicar o golpe que o partido dela, o PT, juntamente com os petralhas do PT, deram no Brasil. Porque tudo isso que está acontecendo no Brasil, os culpados são os companheiros da deputada Ana Lúcia que pensam igual a ela, que participaram do maior escândalo de corrupção, de roubalheira do patrimônio público brasileiro, inclusive na Petrobras. E é esse o partido dela e os companheiros dela que pensam igual a ela, que hoje fazem parte desse esquema de corrupção no Brasil, né? Seja Lula, seja Zé Disseu, seja Palocci, seja Guido Mantega, enfim, todos eles que são os companheiros da deputada Ana Lúcia. Pena que ela não foi para a rua no ano passado reclamar, nem protestar, mesmo que fosse de forma pacífica, ordeira, diferente do que ela fez ontem, sob o comando dela e de outros, né, os atos de terrorismo, né, de vandalismo, né, de falta de respeito, né, na sede de um partido, independente se é de uma corrente aliada dela ou não, porque a política é o jogo da democracia. Você não pode ter somente partidos que pensem igual a deputada Ana Lúcia. E graças a Deus que nós não temos, para não transformar o Brasil numa Venezuela, que é o que gostaria a deputada Ana Lúcia e outros que compartilham dos atos de terrorismo e de vandalismo praticado ontem na sede do PSC e em todo o Brasil, de quebra-quebra do patrimônio público, porque os ministérios, eles não são do governo do presidente Temer, eles estão ocupados por ministros do governo do presidente Temer, mas são de todos os governos. Foi do governo Lula, do governo Dilma, do governo Temer. Em 2019 será de outro governo, quem quer que venha a ser. Agora, é lamentável ouvir isso da deputada Ana Lúcia e uma incoerência, porque a deputada Ana Lúcia poderia perfeitamente ter tido atos, né, praticados por ela, que fosse pela democracia, logicamente, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, protestando contra a roubalheira do partido dela e dos companheiros dela, dos comparsas. Mas, infelizmente, isso mesmo, nós respeitamos os atos, volto a repetir, pacífico e ordeiro. Lamentamos os atos de vandalismo praticados em Sergipe e em Brasília. Mas, de qualquer maneira, nós vamos continuar, né, na nossa linha de pensamento,
Vamos continuar, acima de tudo, viu, Fábio, trabalhando para ajudar o Estado de Sergipe. Sergipe nunca teve, não é um governo, a verdade é essa. E você pode analisar todos eles, de Fernando Henrique, do próprio Lula. É um governo que tem ajudado tanto o Estado de Sergipe, os municípios sergipanos, como agora o governo do presidente Temer, exatamente pela posição de líder que nós ocupamos. Sabemos dos problemas que hoje atravessa o país, mas temos que reconhecer que Sergipe tem tido por parte do governo do presidente Temer uma atenção especial, e a prova disso nós estamos vendo aí no Estado, que é a retomada das obras da BR-101, é a questão do aeroporto, que agora na próxima semana já vai ser dada a ordem de licitação para iniciar as obras em agosto, do aumento da pista do aeroporto e da reforma do terminal, e você que é secretário de Turismo sabe da importância que é isso, o processo licitatório do canal Xingó, que os petistas tanto falaram durante os governos Lula e Dilma e não saíram do papel, e agora verdadeiramente a licitação foi publicada. Enfim, o governo e os municípios sergipanos. Você pode conversar com todos os prefeitos hoje do Estado, estão todos satisfeitos, atendidos, não só pela ação do deputado André Moura enquanto líder do governo, mas também pelo próprio governo, que nunca os municípios foram tão assistidos com recursos da repatriação. Agora, o novo refis em relação ao INSS, que vai permitir uma renegociação da dívida com as condições que nunca foram dadas, não é, de 80% de abate da multa dos juros, 200 meses para pagar, enfim. O Estado de Sergipe tem que agradecer muito. Lógico, sabemos que pela atuação que nós temos enquanto líder, as portas abertas que temos nos ministérios, mas nunca Sergipe foi tão atendido em um governo como agora do governo do presidente Temer. 7h11. Daqui a pouco, pesquisa que a TV Atalaia divulgou ontem no Jornal do Estado, na corrida para o governo do Estado, para o Senado Federal, avaliações também de governos. Deputado André Moura, para a gente finalizar, o senhor já disse, quando eu falei sobre a manchete da Folha de São Paulo, o senhor tem participado, a imprensa nacional tem mostrado que o senhor participa sempre das reuniões digamos assim, da cúpula política do governo Temer. Ele, em algum momento, essa é a pergunta, em algum momento ele falou em renunciar? E, para finalizar de verdade, Eduardo Amorim, que é seu companheiro, é do PSC, é verdade que Eduardo Amorim já disse que não vota nas reformas trabalhista e previdenciária? Olha, Fábio, em relação à primeira pergunta, posso te assegurar que em todas as reuniões e todas as conversas que nós temos tido com o presidente, desde a última quarta-feira para cá, quando todo esse problema tornou-se público, o presidente em momento algum, diferente inclusive do que chegou a ser vinculado na imprensa nacional, o presidente em momento algum discutiu a possibilidade de renúncia, mesmo porque não existe motivo para tal. Nós temos o presidente que foi gravado, não é? E veja a gravidade de se gravar o presidente da República, seja ele quem for, Temer, qualquer um outro, e quando o áudio passou pela perícia técnica, ficou comprovado que houve 70 edições e que frases foram manipuladas e mudadas de lugar, e que a conversa do presidente não tem nada que possa ter um problema de maior natureza, como se está querendo passar para a opinião pública. Então, em momento algum, o presidente discutiu essa possibilidade. Nós estamos trabalhando para retomar a estabilidade no país, estabilidade econômica, estabilidade política, e estamos trabalhando para que o Congresso Nacional funcione normalmente como está funcionando, diga-se de passagem, aprovando todas as matérias do governo de interesse do Brasil. Quanto ao senador Eduardo Amorim, nós temos conversado muito com o senador. O senador tem dito, em relação às reformas, que, principalmente em relação à reforma trabalhista, que tem problemas de entendimento com as reformas. Mas nós temos conversado muito com o senador ainda não tem uma posição, que eu espero que não seja uma posição ainda definitiva, que nós possamos conversar, mesmo porque, volto a repetir, as reformas elas são importantes, diferente do que tem passado para a opinião pública, mesmo porque, Fábio, quando você vê esses manifestantes todos nas ruas, seja ontem, ou seja, no dia 28 do mês passado, da greve geral, que, diga-se de passagem, as manifestações
foram muito pequenas em todo o Brasil, principalmente a de ontem, foram maravilhosas, foram terroristas, foram de atos de vandalismo, mais pequenas em comparação às que nós já vimos no Brasil. Ontem anunciavam aqui em Brasília 100 mil pessoas, quando a própria polícia dizia algo em torno de 30 a 35 mil pessoas, manifestantes que foram pagos de todo o Brasil para vir a Brasília. Quer dizer, muito pouca gente para aquilo que se dizia que ia ter. E as manifestações, quando são contra as reformas, por exemplo, as pessoas que estão ali não sabem nem o teor do que trata a reforma. Todos que foram entrevistados não sabiam nem dizer o que eles estavam protestando em relação às reformas, que eles eram contra, quais pontos das reformas eles eram contra. Então as reformas são positivas e importantes no momento que atravessa o país, mas vamos seguir em frente. A nossa missão aqui é retomar a estabilidade do país, a estabilidade política, volto a repetir, econômica, mas acima de tudo, continuar ajudando o Estado de Sergipe, coisa que tenho certeza e consciência plena que nós estamos fazendo nesse governo, como nunca feito em nenhum outro governo na história do Brasil. Deputado André Moura, muito grato pela sua participação. Bom dia para o senhor. 7h15, exclusivo. A primeira entrevista do deputado André Moura aqui ao Balanço Geral sobre os fatos que aconteceram ontem. Durante a entrevista do deputado André Moura, a produção do programa tentou falar com a deputada Ana Lúcia para que ela pudesse falar ao vivo também. Nós não conseguimos, mas o programa continua inteiramente aberto para que a deputada Ana Lúcia possa se manifestar. Nós colocamos o vídeo gravado ontem, entrevista gravada ontem pelo repórter Diego Barros com a deputada Ana Lúcia, mas se a deputada Ana Lúcia quiser vir aqui, sentar nas cadeiras aqui conosco, conversar, o espaço está aberto, porque aqui no Sistema Atalaia de Comunicação todo mundo fala. Uma correção, quando eu fiz a pergunta do senador Eduardo Amorim, que anote, não vai votar nas reformas do presidente Temer, eu disse que Amorim era companheiro de André e o são, eles são companheiros, mas não mais de partido, porque André está no PSC e Eduardo Amorim foi para o PSDB. Aliás, a manchete da coluna do jornalista Josailton Lima hoje é a seguinte, abre aspas, eu não tenho bola de cristal para saber o que aconteceria com Aécio Neves. A declaração é exatamente do senador Eduardo Amorim. O senador Valadares, citado também na entrevista, segundo André, não entregou os cargos, apesar de ter rompido com o governo, também tem espaço no programa para falar.